momento de reflexão. Antes de iniciarmos a nossa conversa hoje, vamos relembrar alguns avisos gerais que a gente costuma conversar antes da reflexão. A nossa casa oferece uma biblioteca para quem quiser retirar livros como empréstimo, para ler, devolve, retira outro. Também oferecemos uma livraria para quem quiser adquirir o seu livro, e temos o Clube do Livro também, que mediante um pagamento mensal se recebe um livro espírita todos os meses. Oferecemos nas terças-feiras das 20 às 21 horas e nas quintas-feiras das 16h50 às 19h30 os estudos da doutrina espírita. Entendemos que o conhecimento é uma das maneiras que temos de nos compreender, de compreendermos a nossa existência e com isso melhorarmos e evoluirmos. Também temos aqui na casa nossas campanhas de arrecadação de alumínio e de plástico. Essas duas campanhas, assim como o Bazar da Anália, que acontece todos os sábados, das 9 às 14 horas, e as ações que a gente faz, a rifa de Páscoa, que também já temos os números para vender, os almoços que promovemos, temos um agora em abril. Essas ações são feitas com o intuito de arrecadarmos subsídios para manter a casa, né? São as necessidades materiais que temos que satisfazer também, né? Estão todos convidados a participar de todas as nossas ações, estão todos convidados a participarem dos nossos grupos de estudo, a usufruírem da biblioteca, da livraria. E, se puderem, por favor, divulguem. Para nós também é muito boa essa divulgação. Muito obrigada. Vamos então agora aquietando a nossa mente, o nosso coração, deixando para lá tudo que pertence ao mundo material e que está nos afligindo. Vamos por um momento tentar deixar a nossa mente livre e receptiva para tudo que pudermos absorver aqui hoje. Vamos elevar o nosso pensamento ao divino. Vamos deixar o nosso coração aberto e receptivo para mais uma bênção que estamos recebendo. Vamos agradecer a Deus por tudo isso. A Falange de Francisco, que nos recebe muito amorosamente, nos acompanha nos nossos trabalhos, aos nossos mentores espirituais, que também nos acompanham nessa caminhada. Vamos agradecer, vamos deixar o sentimento de gratidão nos invadir, porque o fato de estarmos aqui nos mostra que encontramos o caminho para a nossa evolução. Encontramos o Consolador prometido. Então que nós tenhamos, neste momento de encontro, de reflexões, que nós tenhamos
a paz necessária para absorvermos tudo que nos for ensinado e que a mansidão dos nossos corações possa aprimorar o nosso momento aqui. Muito obrigada, que assim seja. Continuando as nossas reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 3 do Evangelho, que o título geral é Há muitas moradas na casa do meu Pai. E ele começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou teria dito, pois me vou para vós preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós estejais. João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Essa mensagem, ela tem muito a ver com a nossa fé. Porque não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Se nós de fato cremos, nós conseguimos passar pelas turbulências de uma maneira mais leve, eu diria, de uma maneira mais tranquila, e de fato nos apropriando do que devemos, de fato conseguindo observar o que nós precisamos daquelas situações. E se nós pensarmos um pouquinho nesta frase, há muitas moradas na casa do meu Pai, nós vamos lembrar que nós estamos aqui numa das moradas, que é o planeta Terra, que estamos aqui de passagem. Novamente nós reafirmamos nosso estado material momentâneo. Somos espíritos num corpo material. E estamos neste planeta, que é um planeta de provas e expiações. Então precisamos passar por essas turbulências. Mas hoje é comum a gente ouvir e nós mesmos falarmos que nossos tempos estão difíceis, a economia está difícil, o emprego está difícil, existem muitas catástrofes naturais acontecendo. Agora nós estamos aqui na iminência de uma situação um pouco mais difícil com esse novo vírus, né, que está chegando e gera uma sensação de impotência nas pessoas. Nos sentimos à mercê de tudo isso. E nestes momentos é natural que nós nos questionemos.
quê? Por que estamos passando por isso? Por que normalmente a gente diz porque eu tenho que passar por isso, né? O nosso lado humano egoísta pergunta por que eu tenho que passar por isso, seja qual for a situação que a gente esteja passando, né? E aí, como também é natural, muitos de nós se deixam levar por esta onda de negatividade. Então, procurando ou dando vazão ou deixando que entre no seu campo de trabalho, de vida, cada vez mais notícias ruins, negativas. E se não tivermos um pouco mais de atenção, é fácil que nos deixemos envolver por essa onda de negatividade, por essa onda de medo. Começamos a questionar por que das coisas. E é nestes momentos, que aqueles nossos irmãos que ainda estão numa vibração mais baixa conseguem nos influenciar mais e mais. E aí, quando percebemos, estamos nesse emaranhado. Quando nos pegarmos numa situação dessa, quando nos percebermos numa situação assim, nós podemos procurar na doutrina uma explicação. O Espiritismo nos traz explicações dentro daquilo que estamos vivendo hoje, mesmo sendo escrito há tanto tempo, mesmo essas mensagens tendo sido recebidas há tanto tempo atrás. Tempo para nós, né? O nosso tempo, o relógio, assim. Então nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão, lá no capítulo 6, tem 5, Lei de Destruição. Flagelos destruidores. E aí, o subtítulo é Destruição necessária e destruição abusiva. A pergunta 728 nos diz: a destruição é uma lei da natureza? E a resposta foi: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição é uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Interessante, né? Mas aí nós podemos pegar essa parte assim de destruição e transformação. Aí alguém pode dizer assim: é o fim do mundo. Também temos assim várias datas e detalhes sobre o fim do mundo. E aí vale lembrar que nós estamos há bastante tempo já numa transformação do nosso planeta. Realmente haverá um fim de mundo, mas um fim de mundo não catastrófico assim. É um fim de mundo porque o nosso planeta está nesta fase de transformação para melhoramento.
Então, estamos passando pelo processo de final, ou estamos em processo, né, para chegarmos ao final de planeta de provas e expiações. Seremos então um planeta de regeneração. Aonde o bem prevalecerá. Hoje, neste estágio em que estamos, o bem ainda não prevalece. E se quisermos saber disso mesmo, é só ouvirmos essas notícias. Muitas delas nos mostram que realmente ainda o bem não prevalece. Porém, nós estamos num processo de transformação. E nesse processo de transformação, se nós procurarmos um pouquinho, não precisamos nem procurar muito, nós vamos encontrar muitas ações, atitudes, muitas situações que nos mostram que o ser humano está mudando sim para melhor. Que o planeta está sim se transformando e que as boas ações, as ações do bem, elas estão continuando, elas estão avançando, elas estão se multiplicando. E é como se nós estivéssemos vivendo um embate. E quando estamos num jogo, numa competição, procuramos sempre estratégias para vencermos, ou para nos sentirmos vencedores. Tem diferença, né? Mas procuramos isso. E assim acontece também no mundo espiritual. Assim acontece também com aqueles espíritos todos que povoam a Terra, encarnados ou não. Existe um embate? Sim, existe um embate. Então, quem não está ganhando o jogo vai procurar desacreditar o oponente, digamos assim. Vai procurar desacreditar o outro lado. Então vamos enchê-los de notícias, de tragédias, de flagelos, de destruição, e eles não conseguirão enxergar o lado bom, o lado humano, o lado da caridade, o lado da doação do ser humano para o outro ser humano que precisa. E isso está avançando e está crescendo, sim, meus irmãos. Mas para que isto seja algo muito notório, que seja algo do cotidiano nosso, nós ainda temos um tempo, sim, para mostrar que o bem compensa, para mostrar que o caminho do amor é o melhor caminho que tem, para mostrarmos para quem ainda não conseguiu enxergar que a caridade faz um bem enorme para quem pratica. Então nós temos muita coisa boa para mostrar. E temos que compreender, sim, porque Jesus nos ensinou, Jesus nos mostrou que temos que compreender e entender o tempo dos nossos irmãos. Então, aqueles que ainda não estão enxergando toda a beleza que está acontecendo, a gente tem que continuar, a gente tem que envolvê-los cada vez mais em amor, em ações
positivas, não impositivas, positivas. Não devemos tentar impor o nosso ponto de vista, mas devemos sim, com ações, mostrar que o bem faz bem. Devemos sim mostrar que nós temos condições de superar essas batalhas, temos condições de sairmos fortalecidos dessas situações que nos angustiam, que nos dão medo, dessas situações que nos deixam tristes. E nada melhor do que termos a convicção de que não estamos sós, porque não estamos sós. E para esses nossos irmãos que ainda não encontraram esta fé raciocinada que nós temos, esta fé verdadeira que nós temos que ser o amparo, nós temos que ser o porto seguro, do jeito que nós conseguirmos ser. Precisamos lembrar, nesses tempos em que estamos vivendo, que as pequenas ações, as pequenas demonstrações de amor e caridade são fundamentais. Então, vamos dispensar um tempo para aquele nosso irmão que não está bem. Vamos dispensar um olhar afetuoso para aquele que nós sabemos que muitas vezes não se sente nem enxergado, se sente invisível. Então nós podemos sim compartilhar o bem e mostrar que este movimento não vai parar. Este movimento é contínuo. E que cada dia mais e mais pessoas vão se engajar nele. Isto é um fato. Isto é um fato. Nós temos aqui, na pergunta 729, se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza o cerca de meios de preservação e conservação? A resposta é: para que a destruição não chegue antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, veja, mais uma vez, nós podemos nos certificar de que todas as coisas acontecem no seu tempo certo. Tudo acontece no seu tempo certo. E tudo acontece no tempo em que é necessário que aconteça para que as coisas melhorem. Seguindo aqui, na pergunta 741, é dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Sim, de uma parte, mas não como se pensa geralmente. Muitos flagelos são o resultado da sua imprevidência. À medida que ele adquire conhecimento e experiência,
pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se sabe lhes procurar as causas. Se nós substituirmos a pergunta por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Por que as coisas são assim? Se nós substituirmos este porquê por para quê? Porque daí nós vamos procurar a causa. Para quê? Qual é o objetivo de eu estar passando por essa situação? Haverá de ter um objetivo, uma razão. E não é nada misterioso, não, é uma razão para o nosso crescimento. Se estamos passando por esta situação, isto é para o nosso crescimento. Então, o que nós devemos perceber da situação? O que nós devemos fazer para que esta situação se resolva de fato? Então, buscar as causas. No momento em que buscamos as causas, nós vamos encontrar a solução. Ou vamos entender o porquê. E aí nos sentiremos diferentes. Continuando a resposta. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os gerais, que estão nos desígnios da providência, e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos a repercussão. A estes homens, nós que somos os indivíduos, a estes o homem não pode opor senão a resignação à vontade de Deus. E ainda, esses males são agravados frequentemente pela sua negligência. Esta é a razão de nós nos perguntarmos o objetivo daquela situação. Por que eu estou passando por isso? Vamos substituir. Para quê? Qual a lição que eu tenho? O que eu tenho que enxergar? O que eu preciso mudar? O que eu deveria ter enxergado antes e não enxerguei? Sempre há uma razão, sempre há uma lição que nos fará crescer. E não é uma lição como algo de castigo, não. É uma lição que nos fará evoluir, que nos fará crescer. Que fará com que a gente não sofra tanto. Porque quando entendemos a razão do nosso sofrimento, ele se torna uma ferramenta para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Lembrando sempre que quando falamos em evolução e crescimento, estamos falando no aspecto moral. Então, meus irmãos, tudo está certo. Tudo está certo. Na Gênesis, capítulo 18, os tempos são chegados. Sinais dos tempos, item 1. Os tempos marcados por Deus são chegados. Nos dizem de todas as partes, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. É para a nossa regeneração, é para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então tudo está certo. Tudo está certo. Em que sentido é necessário entender essas palavras proféticas? Para quem não acredita, para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância.
A seus olhos, isto é apenas a expressão de uma crença pueril sem fundamento. Para a maioria dos crentes, daqueles que creem, né, elas têm alguma coisa de mística e sobrenatural que lhes parece ser o precursor do transtorno das leis da natureza. Essas duas interpretações são igualmente errôneas, equivocadas, né? A primeira, naquilo que implica a negação da providência, ou a falta de crença, né? A segunda, naquilo que suas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o seu cumprimento. Então não podemos simplesmente pensar que são fatos vazios, isolados, está acontecendo só porque Deus quer. Não. Existe um propósito, existe uma finalidade. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, pois, de início, descartar toda ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Não podemos imaginar Deus assim, hoje eu não tenho muito o que fazer, vou mandar um flagelo. Não, né, gente? Não. Então, não é um capricho. Não é um capricho de Deus isso, né? E, em segundo lugar, porque se a nossa época, essa que estamos vivendo, né, está marcada para o cumprimento de certas coisas, é que elas têm a sua razão de ser na marcha do conjunto. Ou seja, nós temos que passar por essas transformações para chegarmos num nível maior. Então, essa destruição que vimos assim, enxergamos como uma destruição total, é para a regeneração e transformação do planeta. Sempre que acontece uma epidemia, alguma, né, uma epidemia, uma doença assim que se generaliza, uma pandemia, uma endemia, né? Sempre que acontece isso, os nossos irmãos cientistas, médicos, utilizam o seu conhecimento para encontrar uma cura, um paliativo até encontrarem a cura. E isso é uma coisa fantástica. Se pensarmos em quantas coisas já não existem mais hoje na esfera da saúde, já foram erradicadas, mas antes desse processo houve aquela turbulência. E estamos passando novamente por isso. Não só na área da saúde, mas em muitas outras. Mas é importante que nós tenhamos a nossa fé naquilo que está escrito, naquilo que nos foi dito pelos Espíritos, as mensagens que Jesus nos mandou. Então, estamos passando por isso porque precisamos, para crescermos, para nos tornarmos melhores, e para que isso aconteça, temos que superar obstáculos. Então vamos deixar o nosso lado bom prevalecer. O nosso lado bom é aquele lado que enxerga o bem. Não sejamos alienados, não vamos ficar dizendo que todas as coisas são maravilhosas, não. Porém, não vamos enxergar só o lado da calamidade. Vamos enxergar a razão
que nós podemos transformar em algo bom de todas as situações que acontecem na nossa vida. Sejam elas particulares ou sejam elas coletivas. Vamos encontrar, porque certamente nesses tempos em que estamos vivendo, as transformações não são só coletivas, elas se dão também na esfera individual. Cada um de nós tem as suas transformações. Em cada um de nós estão acontecendo essas transformações. Então vamos deixá-las fluírem. E vamos sempre mostrar o nosso lado bom. Vamos entrar no caminho daqueles que continuam fazendo o bem. E toda vez que nos sentirmos sem condições para isso, vamos fazer as condições acontecerem. E nós podemos, se nos lembrarmos que uma pequena ação nossa pode desencadear uma grande transformação no nosso irmão. Porque uma pequena ação nossa pode ser o que ele está precisando para superar, para passar por aquele momento dele. Sejamos uma ponte. Sejamos uma ponte para os nossos irmãos. E certamente, toda vez que formos ponte para eles, estaremos sendo para nós. A situação estará sendo uma ponte para nós. Então vamos pensar que as coisas têm uma razão de ser. E que esta razão, se não conseguirmos enxergar outra, a razão maior é para que o bem prevaleça. Isso é o que está escrito. A razão maior é para que o bem prevaleça. No Evangelho, nesse mesmo capítulo das muitas moradas, vamos pensar um pouquinho mais que aqui hoje já é uma morada, obviamente, mas se transformará numa morada ainda melhor. E é isso que ele nos diz nesse capítulo 3. Ele nos fala dos diversos mundos que tem. E nos fala que nós iremos, sim, melhorar. É como quando a gente faz as mudanças na nossa casa, de troca os móveis de lugar, pinta, dá uma ajeitadinha lá fora, ou aquela famosa faxina de fim de ano. Para que é isso? É para transformar a nossa casa num lugar melhor ainda. E é isso que está acontecendo com o nosso planeta. Existem situações sérias, claro que sim. Deprimentes, sim. Existem coisas que nos causam dor, que nos causam medo, sim. E que num primeiro momento podem parecer injustas. Num primeiro momento. Mas se nós procurarmos o amparo, se nós procurarmos a razão na doutrina, ela nos explicará. Ela nos dará um caminho seguro para seguirmos. Ela nos dirá que nós não devemos ser alienados, mas que nós não devemos nos deixar levar pela negatividade, pelas más ações.
Nós devemos estar conscientes do que acontece e batalhando para que isso pare de acontecer. Como? Fazendo o bem. Cada um dentro das suas possibilidades, cada um dentro do seu entendimento. Mas todos nós, fazendo o bem, nós vamos transformar esse nosso planeta numa casa maravilhosa. Quem sabe nós não tenhamos o merecimento de voltar e encontrar as flores que nós plantamos, não é? No Evangelho, Santo Agostinho nos diz o seguinte: mas nesses mundos, ainda falível é o homem, e o espírito do mal não há perdido completamente seu império. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Por isso eu digo de novo, sabe, nós tenhamos o merecimento de voltar e vermos o jardim florido daquilo que plantamos. Ele segue: contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóboda iluminada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, meus irmãos, o nosso caminho é o do bem. O nosso olhar tem que ser para Deus. O nosso modelo deve ser Jesus. E com isso, certamente, nós encontraremos esse caminho das hordas do bem. Com essa reflexão, eu os convido a me acompanharem na nossa prece de encerramento, rogando a Deus misericórdia para os nossos atos ainda impensados, ainda egoístas, e que nós tenhamos sempre o seu amparo para seguirmos na nossa luta pelo bem, na nossa luta pelo incentivo à caridade, e que nós possamos todos os dias termos a nossa fé renovada, que nós possamos todos os dias, ao abrirmos os olhos, percebermos que ali está mais uma prova da sua extrema generosidade. Que os nossos dias sejam para mostrarmos que aprendemos e que estamos em contínuo processo de aprendizagem, exercitando o bem, exercitando a caridade. Que consigamos ser um alento para aqueles que ainda não encontraram o Consolador prometido. Muito obrigada, que assim seja.